muita beleza. Veja que fascinação, olha a natureza encantando a lagoa da Conceição. Todo dia eu faço, todo dia eu me levanto, boto a chaleira no fogo fazer café e já vou para renda. Toda menina naquela época, se nascesse uma menina, já sabia que era uma rendeira. Aí com 7 aninhos a gente tinha um horário para ir na escola, um horário para brincar, mas também tinha um horário para fazer a renda. As avós, ou as mães, as madrinhas, aquela que ensinava para quem não gostava de fazer, se ganhava tarefinha. Quando você não fazia tarefinha, você não brincava. Era coisa séria naquela época, a renda tinha que aprender. Quem ensinou a fazer renda foi a minha sogra. Disse, eu me vou morrer porque eu não vou estar mais aqui, mas vou deixar uma profissão para ti. E essa profissão que eu até choro por causa dela. Eu começava com 4 biuros, voltava, a gente fazia primeiro uma trancinha, a gente chama trocar os biuros. Aprendeu a trocar os biuros, fazia uma trancinha. Gente, querida, tinha que fazer para quê? Para comprar um vestido, um sapatinho para ir nas festas. E isso a gente já tinha que fazer. Cedo a gente já começava se ajudando, comprando para si mesmo. Muitas pessoas precisavam ajudar ainda na casa, com o sustento da casa. E outra coisa, com 14, 15 anos, a gente já fazia para fazer um enxoval. Porque naquela época tinha um enxoval para se casar, né, minha filha? E desde os 6, 7 anos eu faço renda de bios. Antes já ouvia, já fazia alguma coisinha que a minha mãe botava do lado da almofada dela, os birros, para a gente ir começando a conhecer, a se adaptar com os birros, né? Aí, umas tinham interesse, outras... Eu tenho uma irmã que ela não gostava de fazer renda. A renda chegou na ilha de Santa Catarina pelos portugueses, colonos açorianos que vieram para cá ocupar o Brasil meridional. Mas para a gente falar da renda aqui, acho que a gente teria que voltar um pouquinho, falar da origem da renda, de onde surgiu a renda. Até tem 3 correntes que estudam da renda, cada uma direciona para um local. Tem uma corrente que diz que a renda surgiu na região de Flandres, tá? Que é na Bélgica. Tem uma segunda corrente que diz que a renda veio do Oriente, chegou à Europa com as grandes navegações, trazendo as especiarias e trouxe a renda. E tem uma terceira vertente que diz que a renda surgiu na Itália. Para mim, a renda surgiu na região do Flandres, na Bélgica. É a teoria que mais encontra fundamentos para se comprovar. Surgiu no Flandres, na Bélgica, desceu para a França, chegou à Península Ibérica, estava ali Portugal e Espanha, era a Península Ibérica, e Portugal e Espanha se encarregaram de levar para o mundo. A renda que hoje se produz na ilha de Santa Catarina não tem origem açoriana. Nos Açores ainda hoje não se produz renda de bio. Eles produzem muitos bordados, como também da Madeira, o grande centro de bordados de Portugal, mas as rendas são originárias especialmente do norte e marítimo de Portugal. Então o relacionamento da renda em Santa Catarina pegou esse viés português e passou também a introduzir nas áreas de pesca a prática de fazer renda. Quem faz rede, faz renda, né? Tem várias figurações. Quem faz rede, faz renda, ganha dinheiro. Quem faz renda, faz rede. Então assim vai a ligação dos nomes da renda com a rede, é a renda financeira. Eu tinha 7 anos quando eu aprendi. Eu aprendi assim de uma maneira meio que inusitada, né? Minha mãe mandava uma das minhas irmãs, vai lá recolher a roupa. Eu corria na almofada dela, enrolava praticamente todos os bios, mas sempre com muita vontade, né, de aprender e aprendi daquela forma. Passaram-se muitos anos. Isso ficou lá atrás, ficou lá preso lá nos meus 7 anos. Aí tive a minha adolescência, juventude, casei, tive filhos, 4 filhos, 3 mulheres, 1 homem. E numa das rodas de rendeira que a nossa cidade, ela sempre promove as rodas de rendeira, num desses resgates da cultura, eu
falei em voz alta e uma das senhorinhas escutou. Se eu tivesse uma almofada, eu também voltava a fazer. Aí ela perguntou, tu sabes fazer? Eu disse, sei fazer desde os 7 anos. Então eu vou te dar uma almofada de presente. E na semana seguinte ela me deu a almofada. Aí eu já providenciei os bilros, já providenciei um pique e comecei a fazer. Então eu deixei preso lá e resgatei 50 e poucos anos depois. Porque fazer renda é como andar de bicicleta. Você aprendeu, você vai viver 30, 40, 50 anos, mas a partir do momento que você tocar de novo no bilro, ele é mágico, ele entra, ele te renova, ele te deixa num outro mundo, que tudo volta de novo, tudo volta na tua mente, cada ponto, cada movimento do bilro. Então é uma coisa que minhas filhas não aprenderam, não porque eu não quis ensiná-las, porque eu passei todo esse tempo com essa, é como se fosse um segredo meu ali guardadinho. E aí eu fico muito feliz, né, de depois de anos e anos e anos eu voltar e o meu neto ter todo esse interesse. Eu não perguntei se ele queria aprender. Eu nunca cheguei para ele e disse, Jordi, você quer aprender? Não, ele que perguntou, vovó, é difícil? Eu falei, não. Vovó, um dia você me ensina? Eu disse, ensino. E no dia seguinte ele tornou a perguntar se eu ia ensinar. Eu disse, então a vovó vai te ensinar. E aí ele também pergunta e fala, é igual andar de bicicleta, né, vovó? Depois que você aprende, você não esquece. É lembrança. É lembrança da minha mãe, lembrança da minha infância. Eu acompanho o processo da renda de bilro desde quando era criança, na realidade, né? A renda de bilro, muito antigamente, ela gerava muita renda para as famílias, porque a maioria das mulheres tinham seus maridos embarcados no Rio Grande do Sul e por lá eles ficavam por um longo tempo. E nesse período, as mulheres, elas ficavam em suas casas fazendo renda de bilro para ajudar no sustento da família, porque esse dinheiro da pesca, ele demorava a vir, né? E as mulheres, elas tinham o costume de produzir as suas rendas, venderem no mercado público, como era de costume, saíam muito cedo, levavam tudo em caixinhas de sapato, né, as rendas, e por lá ficavam durante todo o dia comercializando. A nossa ilha foi beneficiada com a presença, a prática da renda, não tanto pela presença dos açorianos, mas essencialmente por um projeto do governo brasileiro, aí já Brasil independente, após 1822, quando o governo brasileiro pretendeu organizar colônias de pesca no Brasil. E escolheu o sul do Brasil como primeiras plataformas. E alimentou o acordo com a coroa portuguesa de transferir portugueses pescadores para a região de Santa Catarina. Depois de algumas incursões pelo litoral, escolheram as grandes bacias de Porto Belo. Desses ericeiros vieram então as primeiras rendeiras para a ilha de para Santa Catarina, para Porto Belo. A origem da colônia açoriana, que deu origem ao nascimento de Porto Belo, aqui tem um trabalho dela de coletânea, com N piques de renda de bilro, em que ela foi colecionando, tem picos aqui de 1840, 1850, e com isso ela teve um arquivo interessante. Antes dela falecer, ela me prometeu deixar esse material comigo, que eu já fazia alguns estudos da renda, e realmente depois as freiras que faziam parte da área dela, trabalhava ali na Palhoça, me entregaram esse material importantíssimo na história da renda em Santa Catarina. Então a história da renda de Santa Catarina vem das raízes de Ericeira e sobretudo iniciando por Porto Belo e penetrando pela Ponta Grossa, hoje Praia do Forte, em Jurerê Internacional. E quando
a proposta da coroa portuguesa para ocupar esse sul do Brasil, para que existia conflito entre Portugal e Espanha de quem era essa terra, trouxe gente dos Açores para cá no século XVIII. Essas pessoas vieram com todo o seu saber fazer, como produziam a alimentação, trabalhar na terra, na pesca, tudo isso eles trouxeram para cá. E trouxeram junto também a questão que a gente chama hoje de artesanato. Mas o artesanato, há anos atrás, há 3, 4 séculos atrás, era modo de sobrevivência. Hoje uma renda, a gente quer um artesanato, mas hoje é uma peça decorativa praticamente. Naquele tempo se usava, em várias peças se usava renda. Se usava a cerâmica, tá? A cerâmica utilitária hoje é uma decoração, mas aquilo era obrigado a saber fazer aquilo para sobreviver. E a renda da mesma forma. Ficou, foi se espalhando no litoral catarinense e principalmente se concentrou na ilha de Santa Catarina. Por que ela ficou na ilha? Se a gente lembrar que o litoral catarinense teve um acesso para o carro decente só nos anos 70 do século passado, 1970 e pouco, que fizeram a BR-101. E a ilha de Santa Catarina teve um acesso transitar de carro só no 1926, quando fizeram a Ponte Estilo Luz. Então a ilha de Santa Catarina estava praticamente isolada do restante do continente. Então as pessoas continuavam a sua forma de vida sem interferência de ninguém que estava chegando aqui. Quando houve aquele boom imobiliário dos anos 80, a gente começou a perder muito dessa tradição. Chegou muita gente diferente que a gente não conhecia, uns valorizavam, outros não. Aí começou a sofrer algumas decadência, vamos dizer assim, nessa raiz cultural que a gente tinha aqui, que miscigenou com outras culturas. Isso é normal, todo lugar do mundo vai acontecer assim. Mas preservou muito a renda na ilha de Santa Catarina, perdão. E isso se deu a esse isolamento. Chegou-se a gente saber por região que tipo de ponto se fazia mais de uma região na outra. Vou tentar lembrar de no sul da ilha, vamos dizer, era a renda de tramóia. Porque as pessoas que foram assentadas naquela região vieram de uma determinada região que produziam esse tipo de renda, tá? Diferente da que foi para o norte da ilha. Tá? E então tinha cada região da ilha tinha um tipo de renda que produzia. E a gente ficava fazendo renda e cantava. Eu gostava, ainda gosto, né? De fazer a renda de cantoria. Na cidade é meio difícil, né? A gente tá cantando, porque aí fica cantando de baixinho. Porque parece que já tá impregnado, né? Já vem uma coisa impregnada. A gente já escuta, eu acho que na barriga da minha mãe eu já escutava o estalar do bilro. Então, não foi muito difícil, não. Quando ainda era menina, a arte de fazer renda me encanta, me fascina. Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Rendeiras sempre foram unidas, cada uma no seu bairro, né? E dos outros bairros eram as pessoas que vinham comprar. Comprar dos outros bairros e vinham comprar para cá também. Bem relaxada, bem feliz, bem mesmo, muito, muito mesmo. E eu ainda disse para ele, eu vou morrer caindo em cima da renda. De tanta vontade.